Boa tarde, galera. Então, eu vou tentar não contar piada ruim, não, porque eu sou horrível de piada mesmo. Tá desligada ali, minha cola. Então, vou ficar aqui mesmo. Bom, eu vou tentar contar um pouquinho para vocês da história da gente com relação à infra, como a nossa infra evoluiu, né, como saiu da parte bem rudimentar até chegar no que a gente tem hoje, o que a gente tem lá indo para o futuro, né, lá na... Tá tranquilo, eu vejo aqui, né? Lá na Wine com BR, que é uma loja de vinhos, né? Deixa eu... E o que a gente fez para até a remoção do Stick Session? Stick Session, para quem nunca ouviu falar, é uma qualidade do sistema que mantém o cara grudado num servidor só. Então não importa se você tem uma estrutura com 2, 30, 500 servidores, quando o seu usuário logar, ele vai ficar preso em um servidor. Se ele cair, se o servidor cair, o seu usuário cai junto. Por mais que ele seja redirecionado para outro, ele vai continuar preso lá nesse... Ele vai ter que logar de novo, enfim. É um pé no saco isso. Meu nome é Maxwell, está ali o Twitter. Qualquer um que me conhece há mais de 5 segundos me chama de Max. Eu comecei a programar aí desde 97. 97 tudo era front-end, back-end e DBA, era tudo junto. Não tinha... quem começou nessa época aí sabe também, não tinha muita diferença. Sei lá, no Delphi botavam uma chamada para uma story procedure no form, né? Então, era bem go horse mesmo. Eu gosto de automatizar as coisas, sou pai de 2 meninas lindas em tempo integral, né? Eu estou aqui porque elas me deram uma folga e eu estou treinando essa coisa de ser DevOps na Wine tem um tempinho. Eu estou lá desde 2011, né? Entrei lá como desenvolvedor Java, mas a necessidade faz o sapo pular, né? Então a gente começou a trabalhar essa questão de DevOps, de ter alguém mais focado nisso, e eu emergi dessa galera assim. E eu sou horrível com slides, vocês vão perceber isso aí durante a apresentação. Vamos ver o que sai disso. Né? A Wine é a terceira maior loja de vinhos do mundo, a maior na América Latina. A gente tem hoje, em média, eu não vou falar de quantidade de clientes, não, porque na boa eu não lembro, mas a gente tem em média, na aplicação da gente, né, lá na frentezinha, lá no Nginx, a gente tem uma média de 2.000 conexões simultâneas por segundo, assim, variando um pouquinho mais quando tem news e tal. E com as estratégias que a gente adotou até hoje de cache, de entregar estático pelo Nginx, essas coisas assim, a gente consegue chegar, sei lá, 30 requests por segundo em cada nó da nossa aplicação. A nossa plataforma é baseada no Elastic Path. O pessoal da Netshoes, né, eles devem conhecer também. Quem não conhece, o Elastic Path é uma plataforma canadense. Para mim, ele é uma aula de arquitetura. Tem muita coisa, tem muitos patterns lá que são bem aplicados, né? Ele é baseado em Java, usa o Solr como motor de busca, né? Usa o eCache e tal. Tem bastante coisa bacana no Elastic Path. E o mais legal é que ele é extensível. Então você consegue pegar comprar a plataforma, que não é barata, e estendê-la para poder fazer as novas funcionalidades. Né? Teve coisas que a gente teve que implementar do zero, que é o caso do clube de vinhos, que ele não tem suporte. Né? Então, e esses são alguns dos clientes da EP, são grandes players aí pelo mundo. E isso era o básico, foi assim que a gente começou. Lá em 2009, né? A coisa básica foi isso aí, foi o usuário acessa o Tomcat, a aplicação lá, o Tomcat
porta 80 mesmo, né, para o cara não ter que botar nada lá na URL. E era isso, funcionava, a gente vendia via assim, cara. Então, assim, não atendeu, era o MVP da infra, né? Aí, só que, pô, o Tomcat não é a melhor coisa do mundo para entregar assets, ele é I/O bloqueante lá por padrão, a gente sabe disso. Aí a gente deu uma incrementada na coisa, né? Isso daí tem os problemas aí, não escala, o Tomcat com assets e, obviamente, essa arquitetura aqui, volta. Obviamente, essa arquitetura aqui é stick session, né? Só tem um servidor, se ele cair, cai todo mundo, né? Se ele reiniciar, todo mundo tem que logar de novo, porque ele vai zerar as sessões todas. Aí a gente, no ciclo de melhoria contínua, né? Sempre, esse slide vai aparecer mais de uma vez aqui. Tá? A gente continuou ali vendo onde que a gente podia melhorar e a gente migrou para isso. Isso aqui, a gente já chegou a colocar aqui o Web Server, o Apache Web Server, e ele entrega os assets, né? Porque ele já tem uma estrutura bem melhor para poder entregar os assets. E o que não era assets, que não é JS, né, o que não é estático, ia para a aplicação e ia para o banco de dados ali para atender o cliente. Isso funcionou durante muito tempo, né? Mas ainda tem os problemas, que isso não escala. Todo deploy de aplicação tem downtime. A gente conseguiu resolver um problema, porque com aquela primeira estrutura, para fazer o deploy de um JavaScript novo, tinha que derrubar a loja, né? E aí, assim, isso é problema para a loja? Mas é mais problema para a gente, para os desenvolvedores, lá para a equipe de operações, que vai ficar acordado de madrugada para poder fazer deploy na hora que não tem ninguém acessando. Então, isso sempre teve um impacto muito grande para o time, né? Não para a loja em si, para o cliente, tinha pouca diferença, mas para o time era bem ruim. E as melhorias foram que o Apache Web Server é melhor do que o Tomcat para servir assets e tudo, mas ele ainda tinha uma arquitetura I/O bloqueante, né? Ele juntava um monte de thread lá, aí a gente trocou. A gente botou um Nginx na frente, né? Esse aí eu até aproveitei a mesma fotografia lá que eu fiz, né? Só um recorte ali, ó. Mas foi exatamente isso que a gente fez, né? A gente só trocou para o cliente foi 6 por meia dúzia. A gente não fez nada demais, o cliente não viu melhora nenhuma no response time, até porque a loja não caía, nem nada, foi só porque a gente estava vendo que ia chegar num limite, né? A coisa estava perto do limite, porque a gente tem um crescimento orgânico, é bem grande até para o segmento, né? Tem muita gente que volta a comprar e vão falando, então a coisa foi crescendo naturalmente, sem grandes propagandas nem nada. A gente continuou com algumas características que a gente já tinha sumiu de novo aqui, tá? Que a gente já tinha com o Apache, né? Mas com o Nginx a gente teve um ganho bacana de economia de hardware mesmo, porque aquele hardware que a gente ia ter que aumentar para poder aguentar o tranco com o Apache Web Service, a gente continuou, não precisou aumentar mais, não precisou fazer investimento novo em hardware para poder manter a coisa rodando. A Nginx conseguia fazer isso com bem menos recursos. Só um parênteses, eu esqueci de comentar, isso tudo é on-premise, né, óbvio, rodando em cima de VMware na Log, aqui no Rio. Não é aqui em São Paulo, é no Rio, porque tem a Log aqui em São Paulo também. Mas o nosso data center é o do Rio, né? Isso está rodando lá até hoje. Então, quando a gente colocou o Nginx para
para a empresa como um todo, deu um tempo no investimento em hardware, a gente não precisou mais gastar tanto tempo gerenciando isso. Então, assim, grande parte do time entrou numa zona de conforto, né? Mas para o time de desenvolvimento, que na época era o mesmo time de operações, tudo junto, a galera desenvolve e a galera faz o deploy. Não tinha muita diferença, né? A gente não estava na nossa zona de conforto. Acordar meia-noite, chegar meia-noite para fazer deploy manual, sem automatização nenhuma, não estava bacana para a gente, né? Aí a gente aproveitou para incrementar, já que a gente não tinha tanta necessidade de ficar pensando em melhorar a infra, a gente pensou em melhorar o nosso lado, já que a gente ainda tinha que fazer deploy à noite, meia-noite, 1h da manhã, né, ficar acordado de madrugada. Pelo menos a gente queria que esse deploy fosse mais rápido. Isso tinha que ser, não podia gastar 2, 3 horas fazendo um deploy, mesmo que não tivesse ninguém acessando o site. Naquela época tinha pouca gente mesmo, hoje tem, a gente entrega uns 50, 60 pedidos entre 2 e 6 horas da manhã. Tem gente comprando vinho entre 2 horas e 6 horas da manhã, né? Só que não entrega na hora, então o cara nem vai beber naquela hora, ele está só comprando mesmo para chegar outro dia. E a gente começou a montar uma stack de deploy baseada no Jenkins. A gente usou um pouco do Apache Ant também para automatizar algumas tasks, o Maven para subir as coisas lá para o Nexus, né, que é o repositório de artefatos que a gente usa, e bastante Shell Script. O Shell Script está até maiorzinho ali, ele era uma estrela. Nessa época aí o pessoal me chamava de Script Man lá, era piada de todo lado. Qualquer coisa que eu falava em Shell Script, o pessoal já achava que eu achava que Shell Script era salvação da pátria, tudo, dá para fazer tudo com Shell Script, vamos fazer o e-commerce com Shell Script. Não era. Eu não pensava assim, mas todo mundo achava que era assim, né? Porque realmente é uma mão na roda, pelo amor de Deus, né? Aí a coisa começou a andar, a gente começou a fazer deploys mais rápidos, né, com menos cansaço para o time, e aí vem o marketing. O marketing é uma estrutura bacana dentro da empresa, que faz as coisas às vezes até sem avisar, né? Seria bom ter nunca aconteceu com ninguém aqui do marketing, fala assim, amanhã vai ter uma propaganda no Fantástico, no intervalo do Fantástico, né? Na verdade não foi amanhã, eles deram a gente teve um avisozinho, né, com uns 2 meses de antecedência. Só que a gente tinha certeza que a aplicação ia aguentar, que aquela estrutura lá com Nginx e um servidor só, a gente tinha certeza que ia aguentar, né? Não, mentira. A gente tinha pouco tempo, a única certeza que a gente tinha é que o site ia cair, não ia aguentar nada, todo mundo perdeu o emprego e acabou. A gente decidiu atacar um pouco aí os gargalos, né? Identificar o que a gente podia fazer para diminuir o impacto na aplicação, o que a gente poderia fazer para melhorar a disponibilidade da aplicação, porque um servidor só não ia aguentar mesmo. Aí a gente chegou nisso aqui, que é uma estrutura um pouquinho mais bacana. A gente continuou com o Nginx como servidor de assets, né, e proxy reverso. A gente colocou um hproxy aqui, quem não conhece o hproxy, ele é só load balancer. Ele não faz mais nada, ele não serve arquivo, não faz mais nada, ele é só um load balancer. E ele não é nem só um load balancer só para HTTP, ele faz para TCP, ele faz para vários protocolos, ele é bem bacana mesmo, bem completo. Ele consegue fazer balanceamento de carga baseado em regras que você define, né? Mas a gente manteve o round robin mesmo, que vai a fila, um para cada um. E a gente criou novas instâncias de VMs lá dentro do nosso VMware, aqueles SF ali, SF é storefront, né?
E o TC é Tomcat, tá? Beleza, eu tinha colocado, tinha uma outra foto que no lugar da borracha tinha uma legenda. Mas a gente erra, por isso que a borracha está ali, né? E a gente também, nós nos fizemos o favor de colocar o banco de dados duplicado com 2 instâncias do Oracle, né, para o banco de dados também não ser um gargalo na questão de disponibilidade. E cada um desses SCFs aqui, ele tinha 3 instâncias de Tomcat rodando. Por que 3 instâncias? A gente achou que 3 era um número bonito e resolveu colocar ali? Não. A gente fez alguns testes em desenvolvimento, a gente criou essas máquinas com antecedência, e a gente viu que para a nossa aplicação, o Java ficar com 4 GB de heap era um limite. Se a gente colocasse mais do que isso, ele começava a gargalar muito para o Garbage Collector rodar. Então, não ficava bacana quando ele tinha que fazer a limpeza lá. Quando o Garbage Collector rodava, ele sentava, a máquina sentava, gastava muito CPU. Então, a gente chegou no limite. Era 4 GB por nó, né, por Tomcat. Então, nós colocamos uns 6 cores em cada máquina dessa, com a concorrência ali, ficava mais ou menos 2 cores e 4 GB de RAM para cada Tomcat, né? Isso aí aguentou bastante coisa, porque lá no Analytics do Google, né, antes a gente tinha cerca de 150, 200 usuários simultâneos ali no simultâneo do Analytics, e no dia da propaganda bateu 5.000, né? E isso aí aguentou, os 5.000, ficou bacana. Por mais incrível que pareça, o que a gente teve foi um top de rede, né? Bateu os 100, acho que são 100 mega, né? Bateu os 100 mega de link que a gente tinha na época, e acho que não sei se foi uma questão de contrato, não sei, não aumentou, não conseguiu, a coisa não escalou, deu um top na rede, mas as máquinas não caíram, a gente conseguiu atender, né? Depois teve outra propaganda, era uma propaganda para apresentar a marca, não era para vender vinho nem nada, para apresentar a marca. Teve essa propaganda, a mesma propaganda, o mesmo vídeo no intervalo da novela das 8, né? E aí voltou bem próximo dos 5.000 ali a coisa toda. E isso aguentou bastante tempo. Com isso aí a gente já conseguiu fazer novamente deploy de assets sem downtime. Nem todo deploy que a gente fazia mais precisava de downtime, mas vocês conseguem perceber que aqui não tem nenhuma estrutura para manter a sessão do usuário, quer dizer, ele loga no site, ele loga num Tomcat, ele não loga na estrutura como um todo, ele está logado, o cara foi lá, preencheu, botou os produtos no carrinho, clicou em comprar, aí apareceu a telinha de login, ele logou, ele fica preso em um Tomcat. Se esse Tomcat cair, ou a gente fizer um deploy nele, a gente atualizar, que todo mundo sabe que o deploy quente no Tomcat não é lá flor que se cheire, né? E aqui ainda existe a questão do stick session, né? O cliente está logado, se a gente fizesse um deploy, ele cai. Então, você está fechando uma compra e a gente está fazendo um deploy ao mesmo tempo, você vai ter que logar de novo. Não é uma experiência bacana, né? Isso aí foi o que a gente conseguiu com... Isso é o painel do HProxy. Ele tem... A gente dividiu aqui, são todos os servidores aqui embaixo, né? Esse aqui acho que já está até com mais servidores, né? Estão todos os servidores aqui embaixo. Esse é um painel mais novo. Cadê? Acho que está acabando minha pilha. Bom, aí, novamente, a gente voltou para a mesa lá de projeto para continuar melhorando as coisas. E a gente achou mais tempo para mexer na aplicação. Quando eu digo mexer na aplicação, é mexer lá naquele aplicativo lá do Storefront, roda lá no Tomcat, né? Isso aqui é um ajuste que a gente fez para adicionar cache no hot site controller lá, nosso hot site, que
ele não tinha cache nenhum. Então, toda vez que alguém fazia uma propaganda, alguma coisa assim, que batia no hot site, batia nesse controller aí, ele sempre ia no banco. Então, isso aí, esse gráfico aí, mostra exatamente o momento que a gente fez o deploy da versão nova, que o cache começou a ser aplicado. Deu uma melhoradinha, né? Não, assim, isso é bom para mostrar para o chefe, lá assim, ó, que legal, que a gente fez. Aí essa nossa estrutura nova, a gente está usando até umas ferramentinhas novas ali, o desenho está ficando melhor, né? Tem mais gente também acessando, né? Continuamos com o Nginx. A estrutura é basicamente a mesma. Só que o que a gente percebeu? Que quando você tinha 3 Tomcats por servidor, a gente adicionou um fator lá que era a concorrência por recurso, né? Então nós deixamos um Tomcat só por servidor e o response time melhorou tipo uns 40%, né? Foi bem perto desse número aí. E nós adicionamos um main cache ali. Repara que o main cache está ligado direto no Nginx. Isso aqui adicionou uma complexidade na nossa infra também, mas foi muito bem-vindo o resultado, porque para algumas requisições nós conseguimos fazer, não ir na aplicação, fazer o cache lá direto no Nginx, né? Tem um módulo para o Nginx chamado SR Cache, que ele consegue se comunicar direto com o main cache. Então, o que a gente fez? Olha, tem um controller nosso aqui, que ele vai na aplicação, pega aquela foto, aquela RAW lá que o fotógrafo tirou do produto, né? Aquela foto tem 5.000 por 5.000 pixels, é um absurdo de qualidade, né? E ele corta essa foto, ele recorta e me entrega ela no formato, no tamanho que eu estou pedindo. Esse é o nosso render image lá, o nosso controller. Esse cara, ele toda vez ia na aplicação, e era uma coisa custosa. Você pegar, então quando qualquer campanha de marketing que eles mostravam assim, vem comprar esse vinho aqui, tinha 3 ou 4 chamadas para um render image naquela página, e para cada request naquela página ele ia 3 ou 4 vezes lá na camada de aplicação, lá nos SFs lá. O que também não é bacana. Então, com essa extensão para o Nginx e o main cache, a gente fez o seguinte: ele vai fazer o cache, ele vai bater no Nginx, eu não tenho essa URL aqui, eu não tenho esse cache aqui, ele vai na aplicação e pega. E aí ele fica lá por um tempo, uns 10 minutos, e depois expira, né, para cada tamanho de imagem. Então, o fato é que quando a gente tinha uma campanha de marketing que tinha um impacto muito grande na nossa infra, a gente conseguiu trazer isso para quase zero, porque ele fazia um request, todo mundo recebia um e-mail ao mesmo tempo, as pessoas iam olhar, clicavam mais ou menos ao mesmo tempo lá no link da promoção, e ele ia uma vez só na aplicação, e pronto, acabou. O resto tudo era o Nginx que entregava direto do main cache, que para o Nginx também é tranquilaço fazer isso. Então, aí isso aqui a gente conseguiu melhorar a performance, né? Só que ainda continua com o main cache. O próximo desenho é o mais bonitinho de tudo. Esse aqui eu não me arrisquei fazendo papel, não. Com essa estrutura aqui, a gente adicionou um outro main cache ali, né? E nós configuramos os Tomcats para fazer persistência de sessão naquela estrutura do main cache ali, no shared sessions. Só que isso foi simples assim? Não. A gente tinha em algum lugar que demoramos algum tempo para descobrir, em algum lugar na nossa aplicação a gente tinha um atributo que não era persistível, a gente não conseguia persistir esse cara. Ele não era serializável. É básico isso, né? Não é serializável, não tem que ir para a sessão, mas tinha lá, alguém cometeu o erro de não botar um arroba transiente lá na parada,
E, cara, isso dava problema, a gente não conseguia sair do ambiente de teste de jeito nenhum. A coisa demoramos algum tempo. E isso também não era uma prioridade, né? Então, o time que estava testando isso aí não era todo mundo. E quando a gente conseguiu, a gente chegou nessa estrutura aí, que essa estrutura aí... essa estrutura já não tem stick session mais. A gente consegue derrubar alguns servidores e manter o cliente logado. Porque o cliente fica batendo cada hora em um nó agora. Ele já deu uma melhorada na... Eu acho que se cair, dependendo do horário, se cair uns 7 dos 8 servidores que a gente tem, ainda o outro ainda consegue segurar o tranco por um tempinho, né? A gente já conseguiu implementar umas tasks de blue-green deployment, então a gente já consegue não precisar mais fazer deploy meia-noite. Ah, que beleza, né? Então a coisa está tão bacana que uma pessoa só era responsável por fazer o deploy. Aquele cara sempre tinha que estar, ele sempre tinha que estar lá meia-noite, né? Tinha mais gente, né? Mas não era só um, não. Tinha mais gente, mas era assim, tinha que ter uma daquelas pessoas que tinha acesso de SSH no servidor lá para fazer. Agora não, agora com tudo no Jenkins, sem stick sessions, a gente já consegue fazer esse deploy agora. Deve estar rolando lá, o pessoal daqui a pouco chega alerta no celular aqui. Né? E o uptime ficou lá em cima, né? Só que tem o deploy de assets. O deploy de assets ainda não é 100% blue-green. Na verdade, não é nada blue-green, né? Porque subiu, está valendo para todos os servidores. Então, isso aqui é um deployment no estilo blue-green que a gente fez lá. Lá no canto superior direito, né? Aqui é de lá, né? A gente consegue ver a farm blue caindo, os acessos a ela, enquanto a farm green, que é metade dos servidores, sobe os acessos, depois a coisa troca de lugar e ninguém caiu. Ninguém teve que logar de novo, não perdemos nenhuma compra, nem nada, nenhuma venda. Isso aqui é um pouco de como ficou o response time ali, a distribuição das sessões no Tomcat, em cada Tomcat. Depois dessa última atualização que a gente fez na infra, ficou bem distribuído, né, ali no loja asterisco. Tá? Tudo está bem distribuído ali. E um pouquinho do que a gente está pensando para o futuro, que é, adivinha só, quem adivinha? Cloud, né? A gente não vai poder ficar mantendo essa estrutura toda para sempre, porque tem limite para escalar, tem limite para tudo. E o que a gente está pensando para o futuro é basicamente isso aqui. Tem mais coisa envolvida, mas é bem perto disso aí, que a gente vai ter uma estrutura na Amazon, no caso, né, a princípio, com o Rota 53 ali, o Route 53, para fazer o blue-green, com o CloudFront na frente ali para poder fazer, que a gente sabe que entregar assets de EC2 é mais caro que entregar assets do CloudFront. Então a gente vai usar o que é mais barato. Não faz sentido pegar a nossa estrutura do jeito que é e criar os computadores na Amazon. Eu fiz o cálculo, vai ficar tipo o triplo do preço que a gente paga hoje. Se a gente pegar assim, vamos pegar isso aqui e criar na Amazon, fica muito mais caro. A gente tem que usar a cloud do jeito que ela foi feita para ser usada, do jeito que ela é incentivado a ser usada. E desse jeito não vai ter mais stick session, a gente vai poder fazer deploy a hora que quiser, normalmente. O custo é bem menor, ficou bem mais barato mesmo, de manter isso lá. A gente não vai ter que ficar mantendo um monte de serviços, que nem hoje a gente tem que dar manutenção em 2 maincaches, 2 serviços, mas são mais servidores, né? Então a gente tem que manter essas máquinas atualizadas.
esse trabalho a gente não vai ter mais. E de ponto negativo, eu não vi nenhum ainda não. Então, é basicamente isso aí. Perguntas, não sei se teremos respostas, né, mas vamos lá. Não sei se serve como resposta.